Bem-vindos! Nossa conversa hoje vai fundo num dos conflitos mais longos e, francamente, complicados do mundo: o conflito israelo-palestino. Vamos focar mais nos últimos acontecimentos, né? Essa guerra que já dura meses e é uma proposta bem específica e controversa para o futuro de Gaza. Para basear nossa análise, a gente reuniu bastante coisa. Tem um histórico detalhado de fontes tipo enciclopédia, sabe? E também vídeos curtos, notícias que pipocaram em redes como o TikTok, que mostram mais o calor do momento, né? E artigos de vários veículos. Opinião Socialista, O Tempo, Infomoney, Gazeta do Povo, Brasil 247, IAU, Unicinos. E para completar, uma análise mais estratégica do think tank Brookings Institution. Exato. A ideia aqui é tentar entender o caminho histórico que nos trouxe até esse ponto crítico. E aí, olhar para a situação humanitária terrível em Gaza hoje. Analisar em detalhes essa proposta, a tal Riviera de Gaza, e ver como o mundo está reagindo, né? Incluindo as questões legais e diplomáticas. A gente quer, assim, desvendar as camadas e visões que essas fontes trazem. Ok, então vamos lá. Para a gente conseguir entender a reação a planos como esse da Riviera e a dimensão da crise de agora, acho que vale a pena voltar um pouquinho, né? Quais foram os momentos que, definiram esse caminho? Olha, resumindo muito, né? Alguns pontos são chave. Lá no fim do século XIX surge o sionismo, a migração judaica para a Palestina, que era otomana na época. Aí já começam as primeiras tensões, claro. Depois, Declaração Balfour, em 1917, o mandato britânico, isso tudo vai esquentando as coisas. E aquele momento de 1947-48, a partilha da ONU. Fundamental. A Resolução 181 da ONU, que propunha dividir a Palestina. A liderança judaica aceitou, mas a liderança árabe da época rejeitou. E isso levou direto para a Guerra de 48, para a criação de Israel e para a Nakba, né? A catástrofe para os palestinos com centenas de milhares de refugiados. E é importante lembrar, judeus também foram expulsos de países árabes nessa época. Isso marca até hoje a questão dos refugiados, das terras. E a Guerra dos 6 Dias, em 67, o que ela mudou? Mudou tudo, basicamente. Foi quando Israel ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, o Sinai, que depois foi devolvido ao Egito, e as colinas de Golã. Essa ocupação militar, que continua firme na Cisjordânia e afeta Gaza de outras formas, é, assim, o centro do conflito desde então. A OLP, Organização para a Libertação da Palestina, surge um pouco antes, em 64, para tentar representar os palestinos. E os processos de paz que vieram depois, Oslo, por exemplo? Os acordos de Oslo, em 93, trouxeram uma certa esperança, criaram a Autoridade Palestina, a AP, mas no fim não chegaram a uma solução final. Daí veio a segunda intifada, bem violenta. Depois, em 2005, Israel se retirou unilateralmente de Gaza, e em 2007 o Hamas tomou o poder lá, depois de ganhar eleições e ter um conflito interno com o Fatah. E desde então Gaza vive sob um bloqueio pesado de Israel e do Egito e com ciclos de violência que se repetem, 2008, 2014, 2021. Esse histórico todo, ocupação, deslocamento, tentativas de paz frustradas, é o pano de fundo, então, para a guerra que começou em 7 de outubro de 2023. As fontes descrevem aquele ataque do Hamas contra Israel, que muitos no Ocidente chamam de terrorista, né? Com centenas de mortos e reféns israelenses, e teve até uma fala do Mahmoud Abbas, da AP, dizendo que era um direito de defesa contra a ocupação. E a resposta de Israel à Operação Espadas de Ferro veio com o objetivo declarado de destruir o Hamas e libertar os reféns. O resultado? Bem, todas as fontes concordam, é uma catástrofe humanitária em Gaza. Os números são brutais. Dezenas de milhares de mortos, as fontes que a gente viu falam entre 60, talvez 70 mil até o início de 2025, mais de 100 mil feridos, uma destruição imensa de casas, hospitais, escolas. Quase toda a população, quase 2 milhões de pessoas, teve que sair de casa. Os relatos são terríveis, né? Falta tudo: energia, combustível, remédio. Água potável, então, 95% da população sem acesso.
fome generalizada mesmo, atingindo praticamente todo mundo. Segundo as fontes, a ONU chegou a chamar Gaza de lugar de morte e desespero. É nesse cenário, então, que aparece essa ideia da Riviera de Gaza. Exatamente nesse cenário. A proposta, que foi lançada pelo Donald Trump, é basicamente: os Estados Unidos tomariam o controle de Gaza por uns 10 anos e transformariam a área devastada numa espécie de Riviera do Oriente Médio. Pensa em resorts de luxo, arranha-céu, tecnologia de ponta. O próprio Trump, segundo as fontes, chama Gaza de localização fenomenal, um pedaço de terra nobre. Mas a parte que mais choca, que causa mais alarme no mundo todo, é o que aconteceria com os palestinos nesse plano, não é? Sem dúvida. O plano fala em realocação de toda a população palestina. Isso são quase 2 milhões de pessoas. A proposta usa o termo voluntária, né? Diz que haveria compensação financeira para quem fosse para países vizinhos, tipo Egito, Jordânia ou outros lugares. Mas os críticos, ONGs de direitos humanos, veem isso como um disfarce para deslocamento forçado em massa. E essa ideia de transferir população à força, ainda mais sob ocupação militar, e se esbarra em questões legais sérias, imagino. Totalmente. Isso bate de frente com a 4ª Convenção de Genebra, que proíbe claramente esse tipo de transferência forçada. É visto por muitos como um potencial crime de guerra ou até limpeza étnica. E aqui, aquela análise da Brookings sobre os planos anteriores, tipo do próprio Trump de 2020, faz muito sentido. Eles mostram como esses planos vindos de fora geralmente ignoram ou diminuem a questão da autodeterminação palestina. Tratam o lugar mais como um problema de segurança ou uma oportunidade imobiliária, do que como o lar de um povo. Nossa, e aqui a coisa fica realmente interessante, né? Essa visão do Trump parece muito ligada ao jeito dele de fazer negócios. As fontes até comparam com outros projetos imobiliários que ele teve ou propostas que fez para a Coreia do Norte, para a Ucrânia. Chegou a circular um vídeo feito com inteligência artificial, divulgado por ele, mostrando essa Gaza transformada, com gente como Netanyahu, Elon Musk. E não é só uma ideia solta do Trump, pelo visto. O genro dele, o Jared Kushner, também falou de Gaza como uma propriedade à beira-mar muito valiosa. Parece que ele estava até tentando buscar dinheiro na Arábia Saudita para isso. E tem o Tony Blair Institute, né, o instituto do ex-primeiro-ministro britânico. Fontes como o Financial Times e o Yahoo Unicinos dizem que eles estariam envolvidos no planejamento em consultoria para projetos que incluíam essa ideia de deslocamento e transformação em zona de investimento de luxo. Curioso que algumas fontes mencionam que o plano original do Blair, apresentado ao Trump, ainda visava lá na frente uma solução de 2 estados, o que parece meio contraditório com tirar todo mundo de lá permanentemente, né? E tem gente em Israel, empresários, consultorias, apoiando isso. Sim, as fontes mencionam empresários israelenses e até a consultoria Boston Consulting Group, a BCG, trabalhando em modelar esse esquema. E na política israelense também. Figuras da extrema-direita, como o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, chegaram a dizer que o plano está tomando forma em coordenação com os Estados Unidos, falando até em preparar uma autoridade de imigração em larga escala. E o ministro da Defesa, Israel Katz, anunciou uma agência para a saída voluntária de Gaza. Quer dizer, por mais radical que a ideia pareça para nós, ela encontra eco em setores influentes lá. Imagina a reação palestina. Rejeição total, né? Completa. A gente vê isso nos vídeos, nos relatos que as fontes trazem. Pessoas voltando para os escombros, tentando reconstruir o que sobrou. A mensagem é muito clara. Gaza não é resort, é nossa casa, pertence ao seu povo. Existe uma recusa muito forte a essa ideia de um novo deslocamento em massa, uma nova Nakba. E o mundo árabe, como reagiu? Condenação total também, principalmente a ideia de deslocamento. Rejeição veemente. E é interessante que o Grupo Árabe na ONU apresentou uma contraproposta, criar uma Riviera Palestina, sim, mas dentro de um Estado palestino e independente reconhecido internacionalmente. Ou seja, a ideia seria reconstruir Gaza, mas com os palestinos, para os palestinos. Uma resposta direta a essa outra visão. E a comunidade internacional, de forma geral, o que dizem? São em muitos lugares. A ONU, a União Europeia, líderes como o Putin na Rússia, todos condenaram a proposta, dizendo que viola o direito internacional. Existe uma preocupação real
de que os Estados Unidos fiquem muito isolados se seguirem por esse caminho. E a gente vê até alguns movimentos, né? Países como França, Reino Unido, Canadá, sinalizando que podem reconhecer um Estado palestino, talvez como uma forma de contraponto diplomático a esses planos. E essa proposta gerou até protestos bem diretos, sabe? O resort de golfe do Trump lá na Escócia foi vandalizado por um grupo chamado Palestine Action. Picharam "Gaza não está à venda". E teve também a tentativa da flotilha global Sumud, com ativistas, incluindo a Greta Thunberg, de furar o bloqueio para levar ajuda. A Greta, aliás, já tinha sido detida numa tentativa anterior. E no campo legal, o que está acontecendo de mais importante? A frente principal é aquele caso na Corte Internacional de Justiça, a CIJ, em Haia. A África do Sul entrou com uma ação contra Israel, acusando de genocídio. A acusação se baseia no número de mortes, na destruição, no cerco que já dura anos e também em declarações de autoridades israelenses. Israel, claro, nega a intenção genocida. A CIJ pode demorar anos para dar um veredito final, mas ela poderia, em tese, emitir medidas provisórias mais rápido, tipo ordenar um cessar-fogo. Mas aí tem a questão de Israel cumprir ou não, né? Historicamente, eles contam muito com o veto dos Estados Unidos na ONU. O Brasil chegou a apoiar essa ação da África do Sul, né? E, diplomaticamente, os Estados Unidos estão tentando fazer alguma coisa para gerenciar a crise. Sim, o Brasil apoiou, embora as fontes também notem aquela comparação polêmica que o presidente Lula fez, igualando ações do Hamas ao que ele chamou de genocídio por parte de Israel. E, diplomaticamente, o secretário de Estado americano Antony Blinken fez várias viagens para a região. A proposta dos Estados Unidos, segundo o que lemos, envolvia acabar com a guerra, criar um caminho para um mini-estado palestino, talvez via autoridade palestina, conseguir a normalização das relações dos países árabes com Israel, e esses países árabes bancariam a reconstrução. Só que Israel rejeitou essa parte. Preferiu manter o controle militar sobre Gaza, controlar a fronteira com o Egito e usar uns comitês locais nomeados por eles mesmos, sem a AP. E aí entra aquela crítica da Brookings sobre a autoridade palestina, né? Exatamente. A análise da Brookings sugere que a AP, do jeito que foi montada lá em Oslo, acabou virando, talvez sem querer, um instrumento que mais administra a ocupação do que luta contra ela. E que isso dificulta a união dos palestinos, a resistência. Eles falam que a AP precisa de uma reforma profunda ou talvez que todo o projeto nacional palestino precise ser repensado para unir as diferentes facções, inclusive as que estão fora do LP. Essa rejeição de Israel em envolver a AP nos planos pós-guerra meio que reflete essa dificuldade toda. E ainda tem a dimensão regional disso tudo, como a situação no Iêmen, certo? Corretíssimo. Os ataques dos Houthis a navios ligados a Israel lá no Mar Vermelho. Eles dizem que é em solidariedade a Gaza. Isso atrapalhou bastante o comércio mundial. Aí os Estados Unidos montaram uma coalizão para atacar alvos Houthi no Iêmen. Isso foi até autorizado por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, mas com a Rússia e a China se abstendo. E os Houthis dizem que vão continuar. Mostra bem como o conflito de Gaza não fica só em Gaza, né? Ele se espalha. Então, tentando amarrar tudo isso, o que a gente tira? Temos um conflito com uma história muito longa, muito dolorosa, que alimenta a desconfiança de hoje. Temos uma crise humanitária em Gaza que é difícil até de descrever. E no meio disso tudo surge essa proposta da Riviera, que para muita gente soa absurda, até cínica, mas que tem apoio em certos círculos e que reflete uma abordagem que, como a Brookings apontou sobre planos passados, tende a impor soluções de fora e ignorar quem vive ali, né? A Agência Palestina. E o contraste é muito forte, né? De um lado, esses planos mirabolantes de desenvolvimento imobiliário, de engenharia social, vindos de fora, e do outro, a realidade nua e crua dos palestinos em Gaza. Lutar para sobreviver dia após dia, fome, luto, e essa teimosia, essa determinação em voltar para casa, mesmo que sejam escombros, e afirmar: não temos outra terra. A análise da Brookings sobre a necessidade de reformar ou repensar as estruturas palestinas para buscar a autodeterminação de verdade ganha uma força enorme nesse contexto. Não basta só dizer não para os planos de fora.
É preciso construir uma alternativa viável por dentro. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para quem nos ouve refletir. Diante dessa história toda de soluções impostas, dessa destruição que a gente vê agora e dessa clara vontade palestina de ficar, qual é o espaço real para a autodeterminação? Como pode surgir um futuro para Gaza que seja, de fato, definido por quem mora lá, por seus habitantes, e não por esses projetos externos, sejam eles bem ou mal intencionados, controversos, ou focados em interesses que não são os do povo palestino? É algo para a gente pensar.